Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar aqui da IEB. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fertilizantes e defensivos, como foi o mercado de 2024, uma expectativa aí que os nossos analistas prevêem para 2025. Para quem não me conhece, eu sou Rafael, diretor de conteúdo da IEB, e estou aqui hoje com 3 analistas, as chefes de mesa tanto de fertilizantes quanto defensivos. A Bárbara, que vai falar um pouco com a gente sobre cobre, zinco, alguns micronutrientes. A Giovana, que vai falar dos NPKs, os desafios aí que essas commodities estão tendo. E a Natália, que vai falar um pouco para a gente de defensivos, tanto os genéricos, exclusivos e como a gente está vendo no mercado do ano que vem. Bem-vindas aí, meninas. Obrigada, Rafa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando desse webinar e trazendo informações, relevantes que vão direcionar também o próximo ano. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É um prazer também estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o mercado, então, como o Rafa disse. Legal. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar, sobre os mercados de fertilizantes defensivos, e para contextualizar tudo isso, acho que é bom a gente falar um pouco como está a macroeconomia mundial, Então, todos os produtos, tanto o cobre, o zinco, os NPKs, os defensivos, estão muito atrelados ao mercado internacional. E a gente viu aí o dólar disparando nas últimas semanas, batendo aí os R$ 6. A gente não sabe até onde que vai bater para o ano que vem, Os riscos fiscais que estão acontecendo aqui no Brasil e as eleições nos Estados Unidos, Então são temas bastante relevantes que estão acontecendo aí no mercado atualmente, Enquanto a gente está fazendo esse webinar, as coisas estão acontecendo, inclusive lá fora, mas a gente tem que ficar atento, Principalmente o mercado chinês, que eu acho que impacta tanto nas commodities como o cobre, o zinco, quanto nos defensivos, Então a gente vê um crescimento muito aquém do esperado, E para o ano que vem a gente espera que a China, com essas taxações que o mercado, que o Trump possa impactar, também vá trazer empecilhos aí no mercado nacional. E acho que isso impacta muito, então, já no cobre e no zinco, Como você está vendo aí para os micronutrientes, esses 2 metais aí, em relação ao que a China está sofrendo e outros cenários também? Afeta bastante, Principalmente quando a gente fala de China, o cenário de demanda, ele está bem desaquecido, Na verdade, a gente veio acompanhando ao longo de 2024, apesar dos diversos incentivos que o governo tem feito, estímulos econômicos, fiscais, isso ainda não foi suficiente para recuperar. Então, o mercado segue com uma demanda desaquecida, o que foi algo até que favoreceu os metais, Porque, como você comentou, o dólar mais elevado gerou bastante especulação, essa questão das eleições também. Então, o preço do metal estava muito elevado. Essa demanda mais baixa ajudou a segurar um pouco esses aumentos, Deixar um pouco mais equilibrado, mas a gente ainda viu, por exemplo, para o cobre, níveis muito altos, do que a gente tinha historicamente. Então, ele rompeu a barreira dos $10.000 a tonelada ao longo desse ano. Hoje a gente já vê patamares um pouco mais baixos, Caiu ali abaixo de 9.000 já, mas tem se mantido a especulação, a gente vê que esse cenário ainda tende a se manter. E para o zinco a gente também viu esse cenário de especulação afetando, oferta mais restrita também no mercado chinês, Já que a demanda está muito baixa, a China tem feito alguns controles, algumas medidas ali. Então a gente tem visto também a oferta do metal concentrado mais reduzida, tanto para o cobre quanto para o zinco também. E é um cenário que a gente ainda vê se mantendo. Então, bastante especulação. O dólar também é um ponto de atenção aqui para o Brasil, Quando a gente fala dos insumos importados, porque ele vai continuar aumentando a precificação do mercado brasileiro, Quando a gente converte na moeda, fica mais caro. Então, para quem consome insumo importado também é um risco, Apesar de segurar um pouco o metal, afeta o preço aqui no Brasil. Então, é um cenário de bastante especulação, preços em níveis mais elevados. Foi um cenário que a gente viu se mantendo em 2024 e é algo que deve ainda permear 2025, Então, oferta mais restrita, custos mais altos também. Então, bastante ponto de atenção para esse mercado aí no início de 2025 e ao longo do ano como um todo. Legal. E acho que só fazendo um vídeo, vou falar um pouco de China aí. A gente viu o preço do enxofre subindo bastante lá no mercado chinês nessas últimas semanas, de novembro, agora começo de dezembro. Isso pode impactar nos sulfatos também, porque quando a gente fala de micronutriente, basicamente é sulfatos, Sim. Como é que você vê isso daí? Isso deve ficar para muito mais longo prazo?
Como você comentou, né? A gente tem esse impacto por fazer parte da cadeia produtiva, né? Então, o enxofre ele vai ser uma matéria-prima ali para o ácido sulfúrico, que é utilizado, né, nessa produção dos sulfatos. Então, com esse custo mais elevado, a gente vai ter também aqui no Brasil reflexo e no mercado internacional também, que esse cenário tem acontecido. Então, esse custo de matéria-prima deve sim refletir e é algo que a gente vê para o ano que vem se manter ele. Então, patamares mais elevados, a gente não vê uma retomada, uma redução muito expressiva. A gente ainda vê um cenário de aumentos da matéria-prima, do próprio ácido sulfúrico como um produto em si, e vai continuar afetando aí essa cadeia de produtos. Entendi. A questão do dólar, né, não é só pra gente que está sofrendo, né? O próprio moeda chinesa está sofrendo com esse dólar mais forte e até as importações de enxofre acabou ficando. Mas eu lembro também que acho que a demanda por MAP lá na China também tem ocasionado esse aumento de enxofre lá no país, né? Isso mesmo, Como é que Rafa. está esse mercado de MAP, de cloreto, né, a nível global, Gi? Pois é, o MAP ele subiu muito ao longo de 2024, influenciado principalmente por aumentos de custos produtivos, as próprias restrições da China, né? Então, a China, ao longo do ano, ela restringiu sua oferta para exportações no mercado internacional, isso afetou a disponibilidade de MAP. A gente também viu, né, olhando mais para o lado da demanda, os Estados Unidos migrando sua demanda para outras fontes fosfatadas, como o DAP, isso acarretou em uma menor produção do MAP de forma geral. E aí, quando o Brasil entrou no mercado, isso trouxe um impulso para os preços, né? E aí, desde então, a gente tem visto preços de importação mais elevados. Para 2025, inclusive, a gente espera justamente preços mais elevados também, né? Essa tendência se mantendo ao longo do ano, em função de uma oferta ainda restrita, enquanto a demanda vem puxando, né, os preços a maiores patamares. Do contrário, a gente já vê o preço do cloreto um pouco mais, né, andando de lado, trazendo alívios. Ao longo agora de 2024, nós observamos quedas, tanto a oferta quanto a precificação voltando para patamares pré-guerra. Então, foram oportunidades aí que foram encontradas no mercado, volumes históricos chegando aqui no Brasil. Então, isso trouxe bastante oportunidade. Para 2025, a gente vê ali os preços ainda andando de lado. Alguns aumentos devem acontecer mais para o início do ano, por conta de, né, essas quedas de preços trazerem uma restrição da oferta por parte dos fornecedores. Então, os principais observam ali essa redução nos preços e já correm para tentar controlar um pouco mais sua produção, trazem que já estão vendidos, e isso traz impulso para os preços ali no início do ano. Mas, de maneira geral, ambos andando de lado. Entendi. E o mercado tanto de MAP quanto de cloreto é muito impactado pela Rússia, né, Gi? Com certeza. E aí, voltando, né, à macroeconomia, né, o Trump, né, com uma conversa em acabar ou não com a guerra ali em Israel, como que isso tem impactado no preço do cloreto, do MAP, e se caso, né, e aí fazer um cenário, né, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer, né, se o Trump realmente encerrar essa guerra, né, o que parece que está caminhando para isso, né, o Zelensky mandou os mísseis lá, mas aparentemente a Rússia está fazendo uns avanços bem concretos lá. Se realmente essa guerra acabar, tem algum benefício ou malefício, né, para a gente? Olha, depende muito da visão, né? Mas, de maneira geral, a Rússia é a principal origem aqui para o Brasil de fertilizantes, é importante trazer isso. Para o MAP, ela representa cerca ali dos seus 30% do que chega aqui no Brasil, para o cloreto também, então ela é uma das principais origens para ambos. A gente pode ver um aumento de volume, né? Sanções ficando mais flexíveis e trazendo esse aumento de volume aqui para o Brasil, mas é importante salientar a corrida, né? Então, caso algumas sanções acabem, os Estados Unidos, por exemplo, pode aumentar suas negociações com o país. A gente pode ver outros países ou outras grandes empresas que estavam evitando negociar por conta de sanções econômicas, buscando mais produto russo, que pode aumentar a demanda e trazer aumento de preços. Então, assim, tem esses, né, dois lados, mas principalmente esse lado da demanda pode trazer um suporte. Entendi. Eu pergunto isso porque quando a gente olha, né, o petróleo é um dos produtos que a gente tem que monitorar de perto. Ele impacta basicamente em toda a cadeia aqui, né, Nath? Acho que para você ali, né, que é uma cadeia mais petrolífera na produção dos defensivos, acho que a gente vai falar um pouco da produção ali da China, mas o petróleo hoje está na casa dos $71, mesmo com guerra em Israel, guerra na Ucrânia, né, a demanda enfraquecida, esses dados macroeconômicos da China têm feito o petróleo bater aí os seus $72. E quando eu digo da Rússia, né, a gente importa muito diesel russo. Né, e agora diminuiu as importações porque outras regiões como a Arábia, a Índia começam a ficar um pouco mais competitivos.
Mas esse preço do petróleo, né, 71, 72 dólares, somado aí o que você deve trazer, como é que está o mercado chinês de defensivo? Como é que são os desafios aí para os defensivos em 2025? Sim, é. Por enquanto, né, a tendência para os defensivos em 2025 é continuidade dos baixos patamares que a gente tem visto desde, na verdade, do segundo semestre de 2023, né? Então, é uma história longa aí dos defensivos. A gente teve momentos de alta lá de 2022, que por conta da autoestocagem nos mercados, ele acabou perdurando um tempo nos mercados consumidores, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Mas na China, como eu comentei, desde o segundo semestre de 2023, os preços estão operando nas mínimas históricas. E hoje o cenário macroeconômico, né, e das commodities energéticas aí em baixos patamares tem influenciado para que isso continue dessa forma. O governo chinês tem, para a sua indústria, feito vários aportes, né, de produção, vários benefícios, e isso tem dado suporte baixista para que a indústria agroquímica, né, também inclusa ali na China, acabe tendo esses menores custos hoje. Então, quando a gente olha para a maior parte dos defensivos, a maior parte está realmente em mínimas históricas, tá? Tem um ou outro ali que tem problemas produtivos hoje, Fabristo, a gente pode citar, por exemplo, o clorotalonil, o cletodin, a abamectina, que a gente está enxergando alta, né? Eles inverteram as curvas para cima, mas são itens realmente com problema em matéria-prima, ou que teve algum tipo de explosão em fábrica, né? Algo muito pontual e que daí permitiu que essa curva se elevasse. Mas, na grande maioria, realmente, baixíssimos patamares. Só que tá difícil a gente conseguir manter esse cenário aqui no Brasil, né? Porque quando a gente olha o resultado dos fornecedores, das grandes indústrias de defensivos aqui no Brasil, a maior parte delas teve ali resultados muito ruins, né? Isso deve se replicar em várias indústrias de diferentes segmentos. Mas de defensivos realmente está bem ruim, né? Muito péssimo ali os resultados. E eles estão buscando agora reaver as margens. Então, apesar do cenário baixo ali da China, e hoje a gente ainda está importando, né, cerca de 70% do volume consumido aqui do Brasil da China, tem muita especulação, né, para tentar aí manter os patamares elevados aqui no mercado brasileiro. E nos momentos de demanda, os fornecedores conseguem fazer isso. Então, nessa última safra, o que a gente viu? Os players, né, entendendo que tinham baixos preços no mercado, deixaram para comprar de última hora, porque os preços não paravam de cair, então todo mundo queria comprar realmente no vale, né? Mas até onde ia esse vale? Era o grande ponto. Ele ficou todo mundo esperando, só que a hora que a demanda veio, ela veio toda junta, né? Então isso acabou impactando, ajudando os fornecedores nesse momento de alta demanda a reprecificarem para cima. E tá muito difícil de negociar agora, né? É um momento que o mercado tem aí consumido a maior parte dos volumes por conta dos plantios de grãos, né, que estão em andamento, e a gente realmente tem esse cenário. Mas para 2025, nos momentos de menor demanda, a gente espera assim, que tenha um vale nos preços dos defensivos, principalmente para esses ativos, né, com recém-genéricos, com novos entrantes no mercado, né, a gente sempre salienta bastante isso aqui dentro da IEB, a importância, né, de fazer a homologação de novos fornecedores, né, testar os produtos, porque tudo isso vai trazer uma competitividade quando você for negociar, né, as marcas referências, elas dificilmente vão, né, baixar a sua precificação, mas elas podem realmente aceitar negociar mais quando ela tiver ali um competidor à frente, né, que consiga trazer realmente essa negociação, né? Que ocorra a negociação. Sei. Outra coisa aí, né, Nath, que você nos trouxe, né? Acho que a primeira é a margem dos fornecedores. Acho que isso tem acontecido também em alguns fertilizantes. A gente, se não me engano, no MAP, né? Os fornecedores tendo alguns problemas. Bastante. A gente viu, né, por conta da disponibilidade, muito parecido com o que a Nath trouxe, né? Desde 2023 a gente tem sentido a mesma coisa no mercado de fertilizantes e principalmente por conta da paridade para o mercado internacional. Então, por mais que os fornecedores tenham ali reduções nos preços de importação, os custos ainda estejam mais baixos, assim que no mercado internacional a gente observa aumentos mais expressivos, rapidamente a gente tem esses repasses para recuperar o prejuízo, né, que foram acontecendo ao longo de 2023 e também o início ali de 2024. Então, foi um cenário muito forte ao longo dos últimos anos, bem interessante. Exato. E a gente vê, né, as taxas de juros aumentando aqui no Brasil, né, os investimentos vão ficar cada vez mais caros. Então, o pessoal vai ter que buscar na margem.
E outro ponto que você acha que trouxe também legal lá da China é que eles continuam produzindo muito, né? Investimento, né? Só que aí voltando para o Provar, a gente viu carros elétricos, né? Olha a quantidade de taxações que os carros elétricos na China vão começar a sofrer, né? Lá nos Estados Unidos já taxaram, né? O Trump quer taxar um pouco mais. Até mesmo aqui no Brasil, né? Um dos problemas logísticos que a gente teve de defensivos, né, Nath, foi por conta de chegada de carros da BYD aqui, né? Então, assim, nós temos fretes sendo impactados por essa produção, mas as taxações acontecendo. E isso, de novo, impacta de novo no cobre, né? E também um outro produto, né, de um valor agregado razoavelmente alto, que é o molibdênio, que é utilizado ali em chapas de aço, né, em alumínio, na própria bateria. E é um produto que é caro, mas o pessoal acaba utilizando como fertilizante, né, Bah? Tem uma utilização bem ampla, né? E como você falou, é um produto muito caro. Então, quando a gente olha para a importação, para o mercado internacional, qualquer movimentação, qualquer alteração de preço afeta bastante. E foi um insumo que teve um aumento significativo nesses últimos meses, né? Principalmente na segunda metade de 2024, apesar da demanda estar um pouco mais desaquecida também. Então, a gente viu, né? A indústria de carros elétricos, ela teve ali um desaquecimento, ficou um pouco mais reduzido o ritmo, mas ainda os custos energéticos, os custos produtivos na China deram um impulso ali em alguns meses, né? Entre junho e julho, principalmente, durante o período de verão. Então, trouxe uma movimentação maior para esse mercado e os preços aumentaram de forma bem expressiva. Hoje, eles estão em patamares um pouco mais altos, né? Do que a gente veio acompanhando. E a tendência ainda é de aumento. Então, assim, nesse insumo, o ponto de atenção é ainda maior. Isso porque a gente tem uma produção grande, né, representativa no mercado chinês, e durante o inverno as bacias ali de registro elas congelam, então dificulta muito a extração, a produção, a oferta ela fica mais restrita durante o inverno ali na China. Apesar da gente trazer maior parte do volume, né, cerca de 90, 99%, dependendo do mês, do Chile, a China ela é muito importante no mercado internacional. Então, isso gera toda uma movimentação no mercado, aumento de preço na Bolsa de Valores de Londres, principalmente, né, que é uma grande diferença. Então, acaba direcionando também a importação, a precificação que os outros países produtores vão colocar e afeta também aqui o Brasil. Então, esse insumo também, né? Apesar de ter esses fatores de demanda se movimentando, né, aí um pouco mais desaquecido, mas segue numa tendência aí gradual de aumentos, o que vai ser mais importante nesse caso é essa questão de oferta. E aí também, né, essa questão do dólar vai influenciar a importação aqui para o Brasil, então a tendência também é de custos elevados. A gente deve ver esse mercado ainda sendo afetado, né, com aumentos, pelo menos aí durante o primeiro semestre de 2025, um pouco mais forte, né? Então, o início do ano aí vai ser também de aumentos de preços. Legal. Legal não, né? Porque a gente tá no pontos de atenção. Mas você também citou, né, um ponto que eu vou até puxar com a Nath, a questão do clima, né? Sim, Você fala aí mas tem afetado muito. em tudo, né? A gente vê as chuvas de monções fortes lá na Índia, né? Com uma demanda, né? Depois você vai falar um pouco de ureia, né? Está vendo aí mais leilões de ureia acontecendo, menos que esperado. Lá na China também, né? A gente tem congelamento de bacias. E você pode até me corrigir, mas se não me engano, o molibdênio também tem o mesmo problema do MAP, né? Uma demanda, um gap de oferta e demanda. Isso, e essa tendência deve se manter. A gente deve ver uma demanda acima da oferta. Isso para outros metais também, né? A gente vê um cenário parecido para o cobre, para o zinco, que a demanda vai continuar crescendo e a oferta não vai acompanhar no mesmo ritmo. Então, outro ponto que para o curto e longo prazo, né? Médio e longo prazo, isso ainda vai ser um Pro MAP, importante. pro MAP sempre afeta, porque quando o preço tem ali um espaço de queda, rapidamente a demanda vem Já recupera. e traz uma recuperação. Exato, não, isso é complicadíssimo, né? São produtos que a gente usa muito, mas não tem a capacidade de produzir tanto. E até o ponto que você comentou do clima, eu acho que o principal impacto que a gente tem visto são os extremos, né? Então a gente vê no inverno temperaturas muito baixas, trazendo ali impactos em custo energético, gás natural, por exemplo. E no verão, o contrário. Então, temperaturas recorde, né, que a gente viu na Europa, na China, nos Estados Unidos, acima de 50 graus. Então, esses extremos que afetam de uma muito brusca, né, a precificação, os custos também é algo que a gente tem visto aí bem forte, né, com essas mudanças climáticas. Então, por isso também o clima ele vai continuar sendo um ponto de atenção nessas principais regiões. Exato. E aí, Nath, você que é especialista em grãos aqui, os defensivos de grãos, tá esperando uma laninha, mas uma laninha mais fraca e mais curta do que o esperado, né? Isso pode impactar também nos defensivos no começo do ano? Exatamente, impacta, né? Porque essa laninha ela vem trazendo
estava com uma perspectiva, né, de trazer uma seca maior, até que a safra começou dessa forma, né, muito seca, mas agora a gente está tendo um período chuvoso aí em muitas regiões considerável, então acabou invertendo um pouco. Inicialmente, a perspectiva, né, da demanda, principalmente por fungicidas, né, que tem uma aplicação ali no primeiro tri bastante importante, ela tinha essa perspectiva de queda, né, de uma demanda menor, mas isso já tem se invertido, tá? Então, os fornecedores estão tentando fazer o abastecimento nesse momento. Esses fungicidas sistêmicos, eles têm aí um risco moderado nesse momento. A gente está recomendando ir atrás do seu fornecedor, fazer essa negociação, porque pode ter um gap ali no começo do ano para esse ciclo, esse fornecimento, por conta dessa incerteza, né, climática. Que a gente tem as previsões com uma certa antecedência, mas vai se aproximando do período realmente, né, da vigência do evento climático, ele não acontece da forma que foi previsto. E daí o mercado acaba tendo aí uma imprevisibilidade na demanda muito forte. Exato. Acontecendo quando a gente pega ali as atualizações, né, da Agência Americana Climatológica lá, eles sempre que atualizam um mês, a expectativa de laninha diminui, fala mais curto, e está aparecendo até um El Niño já, né, probabilidade de El Niño no segundo trimestre do ano que vem, né? Então, tá tanto incerto quanto ureia, né? Pois é. A ureia é muito volátil, né? Tá sempre se mexendo. E, inclusive, a gente vê impactos nesse sentido também, né? A seca trouxe ali um certo atraso nas compras da safrinha, por exemplo, aqui no Brasil. O pessoal demorou mais para entrar. E hoje a gente já vê volumes recordes de ureia chegando no Brasil para atender esse pessoal depois, né, dessa janela de compras ter ficado mais esclarecida com esse período chuvoso. Então, a ureia vem oscilando muito em função da demanda e, inclusive, você até comentou das monções na Índia, a gente viu uma forte demanda, né, agora no segundo semestre por parte da Índia por conta das chuvas de monções em patamares, né, mais elevados. Isso trouxe, eles utilizam para as implantações de inundações, etc. Então, essa demanda ficou mais forte, de fato, e trouxe aumentos para os preços da ureia. Foram abertos ali cerca de 5 leilões, se eu não me engano, e um volume considerável sendo negociado mês após mês nesse segundo semestre. Inclusive, a gente tem perspectivas, né, de novas aberturas, pelo menos até o início de 2025, justamente por conta aí dessa necessidade de compra. A Índia, ao longo agora de 2024, ela até adicionou capacidade produtiva. É um projeto que ela tem, né, que se chama Make in India, e ela tem ali a necessidade de ser autossuficiente em ureia, porque ela traz muita movimentação, muita especulação para o mercado, e ao longo de 2025 a gente pode ver ali novas ações chegando. Então, isso principalmente ali no início do ano e mais ali para abril, maio, a gente pode observar algumas quedas nos preços em função justamente dessas ações de capacidade e menor necessidade de compra da Índia, tá? Então, por mais que a ureia seja bem nervosa, algumas oportunidades aparecem em meio ali da menor negociação da Índia. Fica alerta, né? Pois é. A Índia também tá forte, né, defensivo, né? Sim, bastante. Essa questão dos aportes de produção, dos benefícios que o governo chinês tem dado para a sua indústria agroquímica, também está ligado a isso, né? A Índia, assim como em fertilizantes, tem o Make in India para fertilizantes, para defensivos eles também têm, só que eles visam muito o mercado internacional, né? Eles não têm um consumo de defensivos tão grande para fazer frente a essa produção que eles estão querendo ter até 2030. Então, grande parte, né, dos aportes que hoje a Índia tem é para exportar defensiva. Ela quer se tornar a segunda maior exportadora até 2030. Isso ameaça a China, né? Então, a China vem aí também subsidiando a sua indústria para conseguir barrar os indianos de crescerem no mercado. E até então, quando a gente olha os preços, né, de importação, ela tem conseguido, né? Muitos defensivos que vêm da Índia e vêm da China, o chinês está muito mais competitivo, né? Quando a gente vê uma mistura de acetamiprid mais difentrina, um cletodin, né? São itens aí que tem essa importação indiana e começou a ter mais recentemente chinesa, o custo está bem inferior, vindo da China. Então, a gente sente, né, essa rivalidade até mesmo ali, olhando os gráficos, né? Interessante de assistir, de ver esse movimento. Sim. O que a gente sempre fala lá nos defensivos, né? Tem que olhar produto a produto. Exato. Nos fertilizantes, ainda é importante ver as origens, né? Sim, com certeza. Aí tá lá o N, o P e o K, mas nos defensivos, né, fazer compras genéricas é muito complicado, né? Você tem que olhar molécula a molécula, região por região.
E a gente não comentou muito, e aí talvez impacte um pouco no zinco. A Europa ela está com um crescimento muito aquém do esperado, né? A Alemanha ali, né, a gente sabe que os defensivos estão migrando ali da Alemanha para a China, né? Mas a Europa, quando a gente olha, eles estão reduzindo bem as taxas de juros deles agora, mas a produção ainda bem lenta. Impacta muito, porque eu sei que tem bastante empresas fabricantes de zinco. Sim, a gente tem um refino de zinco importante ali no mercado europeu, bastante empresa, mas a gente viu justamente essa desaceleração econômica ali nessa região, afetando também a produção. Então, ao longo de meados de 23 e durante 24, a gente viu o refino de zinco reduzir bastante, né? Atualmente, a gente tem visto algumas empresas tentando fazer essa retomada, mas uma preocupação grande ali das indústrias é o custo energético, o custo produtivo. Justamente, né, como eu falei, a demanda de zinco, de cobre não está tão elevada. Então é muito difícil essa indústria incentivar a produção, fazer ali grandes, né, movimentos para aumentar o refino num cenário de baixa demanda, num cenário que, né, a gente não tem visto grandes movimentações para recuperar a demanda também. Então, de um lado, a gente vê uma Europa com uma taxa de refino um pouco mais baixa, né, reduzida, custos que também não favorecem muito esse cenário, e a demanda reduzida. Então, o refino na Europa de zinco, principalmente, ele está um pouco mais desacelerado também por conta desse cenário. A gente não viu grandes movimentações para recuperação, para retomada, justamente por essa combinação de fatores. A Europa sempre foi um ponto de interrogação nos últimos anos, né? Logo depois que teve a pandemia, né? Depois veio guerra, gás natural lá na casa das, né? Muito alto, nas alturas, né? Que eles não retomaram ainda os mesmos patamares lá de trás. E tá aumentando agora de ano. E aumentando, né? Não no mesmo ritmo, mas Exato. Então, a gente está no mesmo, né? Aquelas incertezas de final de ano, né? Que acontece ali no hemisfério norte e impacta na maioria dos produtos. E aí, Nath, eu acho que tem, né, os defensivos exclusivos lá, né, mas para fechar um pouco mais a carteira aí de defensivos, que a gente vê um crescimento grande no mercado nacional, que são os biológicos, né, foge um pouco, né, dessas commodities que a gente vê, né, mas os biológicos, eles têm tocado, né, no coração dos agrônomos, né, aqui no Brasil, e tem, tanto que o Brasil é referência a nível mundial, né. Como é que a gente vem acompanhando esse mercado nos últimos anos? É um mercado que cresce exponencialmente, né? Tá crescendo muito. Ele tem uma perspectiva de atingir globalmente 45 bi de dólares, né, até 2032. Então é um número bastante significativo. E aqui no Brasil tem vários aportes de produção sendo feitos. A gente tem mais de 600 produtos registrados hoje já no mapa e com mais de 100 empresas aí como titulares de registros. Então, realmente pulverizou bastante esse mercado. E ele se comportava, né, até pouco tempo atrás, de fato, como um exclusivo. E nesse momento a gente está vendo aí cada vez mais produtos genéricos, né, se tornando genéricos. Então, há uma dificuldade hoje no mercado quanto a essa questão de precificação, de entendimento ali das cepas, né, da tecnologia, questão de eficácia também. Então, isso tem sido um desafio aí bastante grande para a agronomia. E aqui dentro da IED a gente está desenvolvendo hoje, né, uma inteligência para auxiliar nessa questão dos biológicos, que deverá aí ser lançada muito em breve. Ótimo, acho muito importante, né, a gente acompanhar essa evolução, né, que antigamente tinha os genéricos exclusivos, hoje os exclusivos têm perdido força, né, justamente por conta dessa pressão de custos aqui no Brasil, e os biológicos vêm com essas políticas, né, ESG, né, a gente tem também ureia com nitrogênio verde, amônia verde, então, assim, isso vem acontecendo em todos os mercados, né? Então, assim, para finalizar aqui, né, o pessoal em casa, as expectativas que a gente tem no geral para 2025, né? Eu vou pedir para vocês, né, se despedirem do pessoal que está nos assistindo, né, trazendo o que vocês entendem que vai acontecer de geral do ano que vem, né? Então, o que eu enxergo, né, são muitas incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer ali nos Estados Unidos, a gente não sabe ainda como vai acontecer com as guerras. Aqui no Brasil, a questão fiscal ainda é uma incógnita, né? Lançaram aí os cortes, né, de gastos públicos, mas não agradou muita gente. A gente pode ter um dólar ainda muito alto, né? Então, até recomendação, né, do pessoal que está nos assistindo, chegar com o financeiro, né? Como é que é a expectativa de câmbio deles para o ano que vem. Mas, assim, muitas incertezas, algumas oportunidades, como você comentou, né, mas a importância de acompanhar a cadeia, né,
periodicamente para tomar decisão, né? Porque quando o mercado está estável, é tranquilo de tomar decisão, né? Mas quando tem muita coisa impactando ali, acaba ficando um pouco mais difícil, né, Bapa? Exatamente, é muito importante acompanhar de perto todas essas movimentações. A gente tem visto muita coisa acontecendo no mercado chinês, né, como a gente comentou um pouco. Então, a China, por ser uma das fontes aí principais para a gente, por exemplo, do sulfato de zinco, vai, né, impactar toda essa cadeia, vai afetar o preço aqui no Brasil também. O dólar, ele pode ser um aliado em alguns momentos, né, que ele ajuda a controlar um pouco os aumentos de preço ali no metal, por ter uma correlação inversa. Então, quando a gente fala do cobre, do zinco, até do molibdênio, que são negociados nas bolsas, o dólar mais alto ele até pode ajudar. Mas a gente vai ter que olhar do outro lado também da moeda, né, os pontos de atenção. Então, na hora de fazer a importação, ter um bom planejamento, entender o momento certo de compra. A gente sempre direciona, né, nos nossos clientes as recomendações com o momento de uso também, né, se ele vai precisar daquele volume para o ano inteiro ou para determinado período, porque essas oscilações de dólar podem afetar os preços de importação, então pode trazer custos mais altos na hora de negociar. Então, além, né, de acompanhar com o financeiro, como que vai ser a direção do câmbio, é importante entender o momento certo também, né, que é um dos apoios aí que a gente entrega nessas carteiras. E para o molibdênio também, vai ser um ponto de atenção muito forte no início do ano. Então, se tiver negociações, né, para esse período, é importante já adiantar o volume para o início do ano, principalmente de janeiro, fevereiro, que são meses de aumentos mais expressivos. E aí depois também, né, a gente vê uma tendência de leve redução gradual até o final do semestre, mas, de novo, o dólar vai influenciar. Então, o dólar mais alto na hora de fazer uma compra pode trazer de novo esse preço para cima. Então, é importante entender, né, cada detalhe aí das compras, da movimentação dos mercados, para a gente conseguir ter esse acompanhamento. Então, o insumo, né, de forma geral, os metais, eles tendem ainda a ficar mais elevados ao longo do ano que vem. Por isso, né, vai ser importante acompanhar bem de perto, né? Não é um ano que dá para ficar tranquilo aí, deixar só o contrato renovar. Tem muita coisa para a gente acompanhar de perto. Legal. Obrigado, viu, Bapa? Obrigada, pessoal. De últimas palavras. Bom, acho que a Bá trouxe, né, a principal parte, que é acompanhar de perto todos os produtos. No caso dos NPKs, a gente tem diferentes produtos oscilando, né, o MAP subindo, oferta ainda restrita, dificuldades nas negociações. A gente vem recebendo ali dificuldade de negociações spot nos portos, então isso é um grande ponto de atenção para esse produto. Para outros, a gente já enxerga oportunidades acontecendo mais para o início do ano, oferta um pouco mais expressiva. Então, o mercado muda muito de produto para produto e é importante sempre avaliar de perto. Claro, oportunidades devem acontecer para o início ali de 2025, principalmente o primeiro tri com uma certa redução da demanda, mas depois os preços já começam a oscilar, né? O fertilizante, ele é, né, mais de 80 e poucos % ali importado aqui no Brasil, né, frente ao que a gente consome. Então, existe uma forte tendência a sofrer oscilações devido a todos esses impactos macroeconômicos. Então, é sempre importante, e o dólar também é muito importante a gente acompanhar aqui, porque conforme ele é importado, a gente vê aumentos mais expressivos acontecendo na ponta, né? Impacta muito no fertilizante. Então, as movimentações que a gente pode ver acontecendo agora em termos de queda nos preços de importação são compensados por aumentos do dólar também. Então, é um ponto de atenção na hora de negociar fertilizante nesse momento. Então, assim, de maneira geral, os fertilizantes acabam, né, ainda se mantendo em patamares parecidos, mas com oportunidades ao longo do ano e também aumentos mais expressivos para acontecer em alguns períodos. Assim, um mercado bem mais nervoso, e é por isso importante, né, que a gente esteja perto e conversando sempre sobre essas commodities. Legal, principalmente a ureia, né? Principalmente. Bom, obrigada, pessoal. Obrigado, Gil. Nath, o que você disse por último aí? Bom, sobre defensivos, creio aí que é um cenário semelhante ao que as meninas trouxeram. A gente deve ter curvas, né, mais flats, de uma forma geral, mas há muita especulação no mercado, a depender do momento aí da compra, vocês podem estar sofrendo com reprecificações altistas, mas ao mesmo tempo, a depender da molécula, pode ter oportunidades, né? Defensivos, a gente tem aí infinidades de ativos, de produtos, depende muito da carteira também que está sendo montada ali junto do fornecedor, então é um mercado também muito importante de ter um acompanhamento próximo, né? Molécula a molécula, também não é recomendado aí renovar contratos, né? Fechar tudo com um fornecedor só e seguir a vida, porque vai estar perdendo oportunidades, dado aí a dinâmica, né, do mercado de defensivos que tem mudado cada vez mais. Perfeito. Obrigado, Nath. Obrigada, pessoal.
Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou gostariam de entender um pouco mais do trabalho da IEB, entre em contato com nossa equipe comercial, tá? Vai estar descrito aqui no final os nossos contatos, tanto o e-mail quanto o telefone. Queria agradecer aí a presença, né, de todo mundo que ficou com a gente até o final e nos vemos no próximo webinar. Abraço.